Fala galera, pessoal que tá ligado aí no canal Futebol Sem Fronteiras. Mais uma quarta-feira que a gente tá aqui para falar de futebol italiano, falar tudo o que acontece lá na terra da bota. Pra gente começar, muita Copa Itália. Nessa última semana tiveram, né, os últimos jogos das quartas de final da Copa Itália, onde a Juve venceu a Spal por 4-0. O Napoli fez 4-2 no Spezia e a Atalanta, mesmo com um jogador a menos desde os 8 do segundo tempo, conseguiu a vitória contra a Lazio num jogo muito interessante, 3-2, né? 4 gols no primeiro tempo, e a Atalanta, mesmo com um jogador a menos, conseguiu fazer o terceiro gol, passar à frente no placar e se classificar para as semifinais. Então, semifinais da Copa Itália, o derby entre Inter e Juventus, né? O derby de Itália, e do outro lado, Napoli e Atalanta. E hoje, né? Esse vídeo está sendo gravado na terça-feira para a gente poder conseguir colocar ele aí no canal na quarta. A Inter fez o primeiro jogo das semifinais com a Juventus, vitória da Juve de virada. 2 gols de Cristiano Ronaldo, ele que se igualou aí, né, em números oficiais aos gols de Pelé, né? A imprensa bateu bastante nesse aspecto. E a Juve venceu no Giuseppe Meazza 2-1 de virada, 2 gols de Cristiano Ronaldo. A outra partida entre Napoli e Atalanta acontece nesta quarta-feira, né? Aconteceu nesta quarta-feira. E muito provavelmente quando você vier ver esse vídeo, já vai ter ciência aí, né? Já vai saber do resultado desse jogo. Então, a Juve sai na frente por uma vaga na final da Copa da Itália. Vamos falar agora de Série A Team, Campeonato Italiano, 20ª rodada, o segundo turno começando. No primeiro jogo da rodada, a Torino empatou em 1-1 com a Fiorentina e perdeu uma chance enorme de sair da zona do rebaixamento, né? De sair, na verdade, de sair daquele bolo, né? A Torino está fora da zona, a Torino é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas teve a oportunidade de ouro porque a Fiorentina teve 2 jogadores expulsos e ainda assim não saiu do empate, jogando em casa com a Fiorentina, 1-1. O líder do campeonato, o Milan, visitou o Bolonha, conquistou sua nona vitória como visitante na competição, chegou aos 46 pontos e segue na liderança isolada do campeonato italiano. Quase um turno completo aí do Milan na liderança, né? Marca importante para o Milan, que não ganha o campeonato há tanto tempo e não figura entre os 4 primeiros ao término da competição há bastante tempo. Então o Milan vai aí se mantendo, por enquanto, firme na parte de cima da tabela. A Juve venceu fora de casa 2-0, dessa vez não teve gols de Cristiano Ronaldo, mas resultado importante para a Juve se manter no G4 mesmo com um jogo a menos, né? A Juve tem um jogo a menos, chegou aos 39 pontos e segue aí no G4. A Inter goleou, segue firme aí na caça ao Milan, 4-0 para a Inter jogando em casa contra o Benevento. A Inter vai aos 44 pontos, segue aí caçando o seu maior rival. A Udinese respira um pouco, sai um pouco daquele bolo próximo da zona do rebaixamento ao vencer o Spezia fora de casa, 1-0 para a equipe da Udinese, jogando fora de casa. O Crotone vai amargando aí a lanterna do campeonato. Mais uma derrota pesada para a equipe do Crotone, 3-0 em casa para o Genoa. E o Genoa respira aliviado, se distancia um pouco aí da zona do rebaixamento. O Genoa, que até então brigava de ponto a ponto, consegue respirar um pouco e abrir um pouco de distância aí pro Z3. 3-0 para o Genoa. E o Crotone, com a pior defesa do campeonato, vai sofrer se quiser pontuar e sair dessa situação, né? Empate em 1-1 entre Cagliari e Sassuolo, né? E o grande jogo da rodada, né? O jogo que mais gerava expectativa na rodada era Atalanta e Lazio, né? Atalanta se recuperando na competição, a Lazio vinha de 4 vitórias seguidas. O jogo em Bergamo e a quinta vitória da Lazio. A Lazio passou bem pela Atalanta, 3-1, surpreendeu, derrubou a Atalanta, que sai da zona de classificação para os torneios europeus, né? Vai cair para o 7º lugar
e a Lazio vai à sexta posição, 3-1 para a equipe da Lazio. A Lazio entra no G6 e conquista sua quinta vitória seguida no Calcio. O Napoli segue firme ali, brigando por uma vaga no G4, quinto lugar para o Napoli, venceu o Parma 2-0 e o Parma se afunda cada vez mais aí na zona do rebaixamento. O Parma segue na penúltima posição, situação complicada também para o Parma. 2-0 Napoli jogando em casa no estádio Diego Armando Maradona. Último jogo da rodada, a Roma segue firme aí no G4, conseguiu mais um resultado positivo. A Roma fez 3-1 no Hellas Verona. O Hellas que entrou em campo com a melhor defesa do campeonato, né? Ao lado aí da Juve. Mas esses 3 gols derrubaram a equipe de Verona desse posto. A Juve agora tem a principal defesa da competição com 18 gols sofridos. O Hellas sofreu 21 com esses 3 gols. E a Roma conquista aí mais 3 pontos importantes, chega aos 40 pontos na terceira posição. E as notícias assim de mercado, né, que a gente pode dizer, o mercado fechou essa semana, né? E acho que a principal transferência, o principal nome é o Khedira, né? Khedira, conhecido volante alemão aí, que foi campeão mundial com a seleção em 2014. Khedira deixou a Juventus, voltou à sua terra, né? Khedira vai jogar a Bundesliga pelo Hertha Berlim. A transferência foi concretizada aí nesses últimos momentos de janela de transferência europeia. O Khedira sai da Juve e vai ao Hertha Berlim. Então, importante aí transferência, o Hertha Berlim se reforça, o Khedira já não era mais um dos principais nomes das Juventus e de repente vai ter mais espaço agora jogando na equipe de Berlim. Então, vamos à classificação aí do italiano, né? Passei aí rapidinho pela Copa da Itália. A Juve garante vantagem para chegar aí numa possível final de Copa da Itália. Napoli Atalanta, eu ainda não sei o resultado, você que está vendo o vídeo já sabe, o jogo aconteceu depois que esse vídeo foi gravado, né? Então, a Juve se aproxima da final, Napoli e Atalanta disputam uma vaga na final também, lembrando que a semifinal é jogo de ida e volta, diferente do restante da competição. E agora sim, né, falando aí da Série A, uma rodada muito boa para os primeiros colocados, né, os 5 primeiros colocados venceram. A Lazio, que tomou a sexta posição, venceu também. A Atalanta, desses 7 primeiros, foi o único time que perdeu e acabou aí sofrendo as consequências. O Milan, líder do campeonato italiano, com 46 pontos, seguido da Inter de Milão com 44, a Roma em terceiro com 40, a Juve com um jogo a menos fecha o G4 com 39 pontos. Em quinto lugar, conquistando uma vaga na Liga Europa por enquanto, o Napoli com 37, também tem um jogo a menos, né? É justamente essa partida entre Juve e Napoli, os únicos asteriscos aí do campeonato. E o novo sexto lugar, a Lazio. Lazio chegou aí aos 37 pontos com essa quinta vitória seguida, derrubou a Atalanta da zona europeia, a Atalanta em sétimo lugar com 36 pontos. E para a gente ir para o Z3, né, os 3 times da zona do rebaixamento, eles se mantiveram em relação à rodada passada. O 18º é o Cagliari com 15 pontos, o 19º é o Parma com 13 pontos e o Crotone ainda amargando aí a lanterna do campeonato com 12 pontos. Rodada boa para o Genoa, que pulou para os 21 pontos, abre 6 aí da zona do rebaixamento, se recupera no campeonato, está em 14º lugar. Torino ainda com sinal de alerta ligado, né, fora da zona do rebaixamento aí pelo saldo de gols. Spezia começa a se complicar um pouquinho na competição também, 18 pontos ali em 15º, em 16º lugar. E do mais é isso, galera. Poucas movimentações aí na tabela do italiano essa semana. A janela de transferência fechou. Copa da Itália chegando na sua reta final. As vagas para a final serão decididas em breve. E
nesse fim de semana tem a 21ª rodada da Série A Team. É isso, galera. Valeu. Até semana que vem com mais novidades do futebol italiano. Um abraço.